Muito boa noite, estamos começando mais uma madrugada de bênçãos, mais uma sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim e mais um programa com a sua companhia. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque estamos iniciando o nosso Madrugada. Você é o nosso convidado especial, você é aquele que faz este programa acontecer. Por isso, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí na sua casa, nesse momento, ligadinho conosco aqui pela Rede Século XXI, que faz sempre mais por você, porque ela faz sempre pelo Evangelho. E uma vez que o Evangelho é anunciado, o Evangelho chega a todos os corações, toca a cada um, a cada uma, toca a todos, porque nós somos parte desse projeto de Deus. Esse projeto que Deus criou com amor e nos fez a sua imagem e semelhança. Nos dotou com dons, dons que provêm do Espírito. Esse Deus que vem fazer em cada um de nós uma obra perfeita de seu amor. Por isso você é chamado a reconhecer-se como um filho bem-amado, como uma filha bem-amada. Porque Deus assim lhe fez, lhe criou, lhe consagrou, lhe chamou e lhe conduz. Algumas vezes nós não compreendemos muito bem quais são os desígnios de Deus. Algumas vezes nós não entendemos aquilo que acontece conosco ou aquilo que Deus quer nos falar. E esta falta de compreensão, esta falta de clareza, essa falta de um conhecimento pleno, nos coloca diante do mistério. E esse mistério não é um mistério oculto, mas um mistério revelado em Jesus Cristo. É um mistério revelado através do Filho de Deus. Durante toda esta semana, você pôde acompanhar aqui no nosso programa reflexões vindas pelos nossos irmãos sacerdotes, pelos nossos padres, que trouxeram aqui, a cada dia, um dom do Espírito. E os dons do Espírito são a maneira que Deus encontrou de nos dotar de algumas qualidades, de 7 qualidades, que são essenciais para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso relacionamento conosco mesmos e para com o nosso relacionamento para com o irmão. Hoje, o nosso tema, o nosso dom a ser refletido é o dom do entendimento. O dom do entendimento. Nós podemos também dizer ou chamar como dom da inteligência. Não confundam entendimento com discernimento. Discernir é uma coisa, entender é outra. Quando nós falamos em entendimento e em inteligência, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é a questão lógica dos nossos dons, das nossas habilidades, das nossas qualidades, daquilo que nós temos como inteligência humana, daquilo que nós sabemos fazer, daquilo que nós temos como qualidades. E aí nós confundimos com o dom do discernimento, que é tentar encontrar um caminho, tentar compreender alguma coisa ou outra, discernir a respeito de algo ou alguma coisa. O dom do entendimento ou da inteligência, que é um dos sete dons do Espírito Santo, ele vem nos devolver não a inteligência humana, não as nossas qualidades humanas, não as nossas capacidades humanas, mas ao contrário. O dom do entendimento, ele vem nos lançar para a compreensão do mistério de Deus. A compreensão do mistério de Deus que nos é apresentado, que nos é colocado. E tantas vezes nós deixamos de entender por quê. Não deixamos que esse dom, ele cresça e floresça dentro de nós.
Não pedimos a graça a Deus que esse dom, ele seja, de fato, explorado dentro de cada um de nós. O dom do entendimento ou da inteligência significa compreender, significa entender as coisas de Deus. Por isso que o entendimento e a inteligência como dons do Espírito, ele está diretamente ligado à nossa fé. Por quê? Porque fé é compreender aquilo que eu não vejo, é acreditar naquilo que eu não toco, é ter a certeza naquilo que eu não consigo alcançar com os meus sentidos, mas eu sei que Deus lá está. Então, este é o dom do entendimento. O entendimento que nos lança no mistério de Deus, mas não nos coloca no mistério total, porque nós só compreenderemos completamente quando com Ele estivermos. Quantas vezes você aí na sua casa fica se perguntando, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o porquê disso, eu não sei o que significa isso na palavra de Deus, eu não sei como se faz. Recordemos um pouco lá do Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade de Nazaré, a uma jovem chamada Maria. E lá fez um anúncio, falando para aquela jovem que ela seria a mãe do Salvador. E Maria, dentro da sua simplicidade, aquela jovem de Nazaré, olha para o anjo e diz, como se fará isso? E o anjo explica, o anjo dá a conhecer. E Maria, dentro da compreensão da palavra de Deus, proferida pelo anjo, ela entende. E ao entender, ela dá uma resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este exemplo que acabei de falar, nós encontramos no Evangelho de Lucas com a própria Mãe de Deus, com a própria Virgem Maria. Ela nos dá o exemplo do entendimento. Mas nós podemos dar outro sim. Quando nós vamos nas cartas de São Paulo, nas cartas paulinas, nós vemos que lá, na carta aos Coríntios, São Paulo diz, aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu, Deus preparou para os seus eleitos. Então, quando Paulo ele fala isso, quando ele profere esta promessa, ele também dá a entender àquela comunidade razões para a compreensão do mistério de Deus que ninguém vê, que ninguém ouve, que ninguém toca, que ninguém apalpa, mas que é certo que nós iremos recebê-lo. Deus preparou para os seus eleitos. Portanto, quando você estiver com dúvidas, quando você estiver com questionamentos, quando você estiver sem saber por onde ir, entre no seu santuário interior e peça a Deus o dom desse discernimento, o dom desta inteligência, que é a compreensão do mistério. Não a inteligência humana, não aquela inteligência que nos diz que 2 mais 2 é 4. Não aquela inteligência que faz com que o homem descubra a cura para as doenças. Não aquela inteligência que faz com que o homem seja construtor, co-criador, juntamente com Deus. Mas a inteligência da compreensão, a inteligência do entendimento, de mergulhar no projeto de Deus. Mas se você ainda quiser, nós temos mais um outro exemplo para o dom do entendimento. Quando Jesus, também no Evangelho de Lucas, é crucificado, os seus discípulos todos acabam se esvaindo, todos se dispersam, todos aqueles que acreditavam no jovem Galileu se entristecem porque verem seus sonhos, suas esperanças, tudo aquilo sendo acabado com a cruz. E Lucas traz o relato de 2 discípulos, aquele relato clássico que todos nós sabemos, dos discípulos de Emaús.
que vinham de Jerusalém para Emaús conversando pelo caminho. E de repente, Jesus se chega a eles. E eles estavam tão tristes, tão preocupados, tão amedrontados, tão cheios de questionamentos, que eles não conseguiram ver e reconhecer o Senhor. Viram um homem e o identificaram como um forasteiro. Relataram o acontecido, mas não conseguiram mergulhar no mistério de Deus que estava diante deles. Mas Jesus, aos poucos, vai clareando com a sua palavra, com a palavra de Deus, com o profetismo, com a história do povo de Israel, tudo aquilo que o Cristo deveria passar. E durante este diálogo que o Senhor tem com os discípulos de Emaús, o coração daquelas duas pessoas começam a se abrasar. E em dado momento, eles dizem: fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. E quando Jesus adentra na casa daqueles discípulos e faz a refeição com eles, os olhos se abrem, o coração se abre, o entendimento se abre, a inteligência se abre. E eles dizem: é o Senhor. Vejam que essa inteligência não é a nossa inteligência intelectual, a nossa inteligência humana. É a nossa inteligência de fé, é o nosso entendimento. Este é o dom que nós devemos pedir diariamente a Deus, para que, compreendendo tudo aquilo que Ele tem como propósito para nós, compreendendo tudo aquilo que acontece ao nosso entorno, compreendendo a partir da sua palavra a nossa vida, nós possamos responder como Maria: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E afirmar para todos aqueles a quem somos chamados a anunciar a Jesus Cristo, dizer: eis que vos anuncio o Senhor, aquele que abre os olhos da alma, que abre os olhos do coração e que nos faz enxergar além de nós mesmos, além daquilo que nós vemos, além do concreto, que faz nos ver para além da eternidade, porque o entendimento nos faz compreender a ação de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, durante toda essa semana, você pôde ter contato com os dons do Espírito, com reflexões profundíssimas, realizadas pelos nossos irmãos sacerdotes que aqui passaram. E que hoje eu me somo a eles para que você tenha esse conjunto dos dons do Espírito aprofundado dentro dessa semana do nosso programa Madrugada de Bênçãos, que nós fechamos hoje com chave de ouro, pedindo a Deus o dom do entendimento, o dom da inteligência, para compreender tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, para compreender tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós e para ter a certeza de que Ele está conosco, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não o perceba, Deus está conosco. E isto nós chamamos fé. Que o Senhor faça crescer em nós este dom do entendimento, da fé e da inteligência, para cada vez mais acreditarmos que Ele permanece conosco e caminha ao nosso lado. Por isso você é chamado hoje a participar conosco do nosso programa. Você é convidado a dar a sua opinião, fazer a sua explanação, falar um pouco como você vive este dom do entendimento. Falar como você percebe os dons do Espírito na sua vida. Você reza pedindo esses dons? Lembremos que Jesus nos diz: vocês rezam, mas vocês rezam mal, vocês não sabem rezar. Quando rezarem, peçam o dom do Espírito. Será que nós pedimos o dom do Espírito?
Ou nós pedimos aquelas coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, que nós temos urgência? É claro que Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo que nós saibamos. Porém, nós precisamos ter a certeza daquilo que nós de fato necessitamos. E quem dá essa claridade, este entendimento, essa compreensão, essa inteligência é o Espírito Santo de